José Ladir, e aí, beleza? Quantas horas? 6 em ponto. Já posso falar boa noite pra você. Boa noite, Marcos. Boa noite pra você que nos dá a honra da sua audiência aqui na Rede Mais. No ataque cada vez mais bombando. Que beleza, bom. Hein? O que você me fala como destaque principal de hoje? Seria o seu Cruzeiro? Seria. Você falou certo, seria. Não vai ser então? Não vai ser. Por quê, Zeca? Não vai ser o Cruzeiro. O Cruzeiro tá de ruim a pior. Tá. Tá de ruim a pior. Um time muito ruim. O time não acerta, não tem determinação, não tem formação tática, técnica, não tem nada. O Cruzeiro simplesmente está cumprindo tabela, tentando sair dessa zona de rebaixamento para não cair. É, o homem tá bravo. Vamos ver os outros destaques de hoje. Roda. Vamos começar com a seleção brasileira que voltou a vencer, né? Os comandados do Tite fizeram 3-0 na fortíssima Coreia do Sul, com gols do Coutinho, do Paquetá e do Danilo. Agora a seleção só entra em campo no ano que vem, já pelas eliminatórias da próxima Copa do Mundo. Zé Ladir, um 3-0 que eu tô vendo algumas manchetes na internet, alma lavada, venceu, mas o que vale na verdade isso aí, Zé, que esses 3-0 contra a Coreia do Sul? Não justifica tanto, né? Futebol da seleção brasileira justifica tanto dessa maneira, vencer um time quase que inexpressivo, vamos dizer assim. O detalhe importante que aconteceu nesse jogo da seleção brasileira foi o gol de falta do Felipe Coutinho, que desde 2014 o Brasil não marcava gols de falta na seleção brasileira. O Neymar marcou o último no dia 14, se não me engano, de setembro, contra o time da Colômbia. Se não me falha a memória, foi isso. Depois de lá pra cá, nada. Absurdo. Isso mostra que o jogador de futebol moderno está preocupado com outras coisas, não só com futebol. Porque pegava o Zico, o outro esporte, pegava o Oscar no basquete, o Hortência. O pessoal era bom porque treinava. Muito jogador tem o dom, mas se não treinar não faz nada, né, Zé? Não tem como fazer. O Zico, tanto é verdade que depois dos treinamentos, ele ficava 2, 3 horas ali batendo falta sozinho, só ele e o gol, por isso o cara ficou perfeito nas cobranças de falta. Agora a seleção brasileira também, voltando ao assunto, o Tite fez algumas modificações, surtiram efeito, foi do agrado dele. Não sei se mantém isso, né? Parece que pode manter essa seleção brasileira que venceu. Vamos ver pro ano que vem, né? Pode fechar aqui, volta aqui por gentileza, porque em 19 de novembro de 1969, há exatos 50 anos, Pelé marcou de pênalti o 1000º gol na carreira. E a Record TV registrou aquela partida entre Santos e Vasco no Maracanã. Roda! Maracanã lotado. Não para ver Santos e Vasco pela Taça de Prata. Todos estavam ali para testemunhar um evento histórico. Pelé, que era 10, estava prestes a ser 1000. A Record estava lá e numa entrevista exclusiva à repórter Cidinha Campos, ainda no vestiário, minutos antes de fazer história, Pelé falou de sua ansiedade. Pelé, você vai fazer o gol número 1000? Se eu vou fazer, eu não sei esse dia, mas eu estou com uma vontade tremenda de fazer, entende? É tanta expectativa que eu já estou com vontade até de fazer com a mão, com o pé. O clássico estava empatado por 1-1. Aí René derrubou Pelé na área. Pênalti. O grande momento estava perto, muito perto. Os jogadores santistas foram para o meio-campo. Atenção, expectativa do Brasil e do mundo. Correu para a bola, Pelé, parou, atirou. Zeca, você é um pouquinho mais experiente que eu. Você estava me dizendo aqui que você viu esse jogo, assistiu esse jogo aí. O que você se lembra, assim, de fresco na memória ainda? Porque isso aí, 50 anos é muito tempo, hein, Zé? É verdade, mas eu lembro que fizeram de tudo pro Pelé fazer o gol. Todas as bolas que chegavam na área tocavam pro Pelé para ele fazer. Não deu para fazer dessa maneira e teve um pênalti, o Pelé fez o gol. Mas antes, no Nordeste, parece que o Pelé já tinha marcado esse gol. Então levaram tudo pro Maracanã.
A festa vai ser no Maracanã. E eu me lembro de uma frase que ele disse, o Pelé ainda disse uma frase ainda, ele falou dessa maneira: nós não devemos ficar pensando só em Pelé, temos que pensar nas nossas criancinhas que estão passando fome pelo Brasil afora. Eu lembro disso normalmente. Isso há 50 anos, imagina hoje, hein? Zeca, agora a pergunta que não quer calar. Se você viu o gol do Pelé, esse milésimo gol, você já estava o quê? Com uns 35 anos no dia desse gol? Já tem mais ou menos. Aí não, né, Zeca? Aí não. E outro detalhe importante. Lenda viva, mas nem tanto, não, né, nem Zeca? tanto. E outro detalhe também que eu queria falar aqui, que eu já vi o Pelé jogar pessoalmente. Várias vezes. Zeca? Onde você viu? viu? Legal, hein? Já vi no Morumbi, em São Paulo, já vi no Maracanã. Depois daquela seleção de 1970, fizeram alguns amistosos lá em São Paulo e amistosos pelo Brasil. Eu tive a oportunidade de assistir 2. Todo o elenco da seleção de 1970 eu vi. Que isso, que privilégio, hein, Zeca? Privilégio, por isso que o homem sabe Vou de tudo. morrer feliz, Marcos. Por isso que sabe de tudo de bola esse Zé Aladir. E é claro que o dia não passou em branco, né, lá em Três Corações, na cidade onde o Rei Pelé nasceu. Pode colocar as fotos, porque foi lançada uma bola comemorativa. Teve banda marcial, a presença da criançada. Foi bem legal lá na Praça do Pelé, é claro, em Três Corações. Afinal de contas, o homem é nosso vizinho aqui, Zeca. É nosso vizinho, tem 3 corações, né? Tá vivão da Silva, vamos dizer assim no ditado. Só faltou a presença dele nessa praça para a comemoração ficar mais atraente, né, Marcos? Tá aí, ó, a bola comemorativa. Três Corações celebra 50 anos do milésimo gol do Rei Pelé. Esses dois aí são primos de Edson Arantes do Nascimento. Que honra, hein? Tá aí um bonecão do Pelé. Parabéns ao Rei do Futebol por essa marca, né? Que completa 50 anos, milésimo gol do maior, talvez único, jogador completo da história do futebol mundial. Série B do Campeonato Brasileiro, a penúltima rodada começa hoje com 2 jogos. Pode colocar na tela, por gentileza. O Criciúma, o 18º colocado com 35 pontos, pega o Paraná Clube, que é o 7º com 54. Zeca, o Criciúma precisa vencer de qualquer jeito. E o jogo é lá do Heriberto Rios, lá em Santa Catarina. E o time do Criciúma vai ter que partir para cima, comer grama, como diz a gíria do futebol, para tentar vencer esse jogo de qualquer maneira. Paraná no ano passado estava ruim, agora deu uma melhorada, né? Está na 7ª posição. E o Criciúma, se quiser permanecer, tem que vencer esse jogo e mais o outro, né? E no outro jogo, às 9h30, o Operário, que é o 9º colocado com 49, recebe o Vitória, que é o 14º com 42 pontos. E Vitória tem uma pequena possibilidade de rebaixamento, mas pode resolver a parada hoje. E o Operário, que subiu da Série C para a Série B esse ano, fez bonito, se manteve. Tá fazendo bonito o time do Operário. Agora o Vitória tem que se cuidar. 2 partidas difíceis nessa reta final. Se não vencer agora, pode cair sim. Corre o risco de rebaixamento. Zeca, agora nós vamos falar de mais um assunto que você entende muito, porque os últimos 4 classificados para as quartas de final do Bairrão de Varginha foram conhecidos no fim de semana. Pode colocar na tela os resultados pra gente. Tá aqui, ó. Fertipar 2, Fênix 0. O Fertipar jogava com a vantagem do empate, prevaleceu essa vantagem, partiu para cima do Fênix, vieram determinado o time do Fênix, mas não deu. Fertipar é classificado. O Chivas jogou contra o Meninos da Vila, melhor para os Meninos da Vila, 2-0. E o time do Chivas jogava pela vantagem do empate. Aí os Meninos da Vila, dirigido pelo Geraldinho lá do Canaã, e tudo que ele fala, os meninos cumprem a risca, na palma da mão. Ele fala, eu quero que você marque aqui e ali, os meninos cumprem. Então, 2-0, parabéns ao time dos Meninos da Vila, começou esse ano, hein? E tem muita bola para rolar ainda. Rio Branco também está classificado, você vai ver a confirmação, fez 2-1 no São Lucas. São Lucas também foi bem, apesar da eliminação, né, Zeca? E eu gostei que depois da eliminação, alguém do São Lucas fez uma postagem, caímos de pé, parabenizando o Rio Branco. O espírito esportivo é isso. E vendeu caro a derrota para o time do Rio Branco. O Rio Branco passou muito apertado para vencer o time do São Lucas. Esse jogo eu tive a oportunidade de assistir alguns momentos, e o Rio Branco já tinha saído na frente 2-0, São Lucas foi lá, fez um gol. Se tivesse mais 5 ou 10 minutos de jogo, o time do São Lucas com certeza empataria, mas a vantagem era do Rio Branco. E para fechar aí, o América fez 3-0 no time do Fátima. Tá aqui, ó, já tá aqui os 3-0. Então vamos aproveitar para a gente já ver os confrontos das quartas de final. Todos os jogos são no domingo que vem. Pode colocar por gentileza então, para a gente não estender muito aqui do horário previsto para a cobertura do Bairrão de Varginha. Tá no jeito? Pode colocar? Tá aí, pode pôr. Vamos lá? Opa, apareceu. Domingo na Semel, 9 da manhã, Figueirinha e Inter. Favorito, Zeca? Figueirinha, favorito, mas o time do Inter é um time muito bom, joga muito, uma garotada muito boa de bola.
Figueirinha com a vantagem. Exatamente. Vamos para o outro jogo, confronto aqui na tela do ataque. Pode colocar América e Botafogo. O América, nesse caso, tem a vantagem do empate. Esse jogo às 11 da manhã. E esse jogo do América contra o Botafogo, se não me falha a memória, é a primeira ou segunda vez que sai fora do 7 de setembro. Os meninos começaram a jogar junto no 7 de setembro, desde a Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17. Vamos ver agora na CML o que vai dar. Mas eu acredito que o América vai prevalecer essa vantagem. Fertipar vai pegar o Meninos da Vila e o Fertipar tem a vantagem, Zeca. Outro jogo difícil para a equipe do Fertipar. Como eu disse anteriormente, os Meninos da Vila voando baixo dentro da competição. E o Frangobel, que tem a vantagem do empate, pega o time do Rio Branco. Um jogo duro, a gente não pode apontar o favorito nesse jogo, porque as duas equipes vêm bem na competição, classificaram muito bem, agora o Frangobel tem a vantagem do empate, tem que prevalecer, né, mano? Tá, vou mandar alguns abraços já e depois do intervalo tem mais. Você tem abraço aí, Zeca? Eu quero mandar um abraço... Não, só depois, pra você preparar. Só o aquecimento dos abraços ainda. Dois. O Leandro Sartes está com a gente. Zilma Ribeiro, Cruzeiro tá difícil, hein? Pois é, depois do intervalo, o Cruzeiro é um dos destaques aqui no nosso programa, que vai ter também a classificação do Campeonato Brasileiro, probabilidade de rebaixamento, os gols do jogo entre Vasco e Goiás, que lambança da defesa do Vascão e muito mais. Fique com a gente, a Pai Bola. Seis e 13, logo na sequência do ataque tem o Cidade Alerta com o Matheus Monteiro. Você vai ver mais um homicídio, uma execução em Montes Claros, hein? O rapaz chegava para trabalhar e foi surpreendido aí com 15 tiros, se não me engano, um crime bárbaro que você vai acompanhar daqui a pouquinho. Já no Mais Notícias, às 19h15, às 7h15 com o Luiz Fernando Rocha, você vai ver dados preocupantes de casos de sarampo em Minas Gerais. Fique no jornalismo da Rede Mais, tá ok? Pode mandar abraço, Zé. Eu queria mandar um abraço especial para a minha filha Poliana, fez aniversário agora semana passada. Eu mandei para ela aqui no dia, viu? Eu pedi para você, muito obrigado, viu, Marcos? Ela gostou bastante. E também um abraço especial para o meu amigo Pimenta. Pimenta é a esposa dele, vão se casar no sábado, agora dia 23, um grande abraço para você e um abraço também para o Binha e para o Vinícius, que estão também flamenguistas doentes. Ô Pimenta, se tiver festa pode chamar o Zé, viu? Ele adora um Beer Night aí, ó. O Guilherme Henrique, boa noite, Marcos. Zé Ladir, sou de Lavras, abraço. Clesley, de Varginha, mande parabéns pro meu pai Fernando lá em Campos Gerais. O Cruzeiro vai cair. O Oséias está com a gente, o Marcelo Saraiva. Boa noite, ataque. É o Marcelo de Lavras. O Cruzeiro parece que está querendo cair. Tem a faca e o queijo na mão e não sabe como fazer uma solução. Ótimo programa, ataque. Sou fã de vocês. O Juliano Almeida, manda um abraço para minha esposa Gleides de Pouso Alegre. Fernanda Barbosa. Lamentável essa situação que o Cruzeiro está vivendo. Muito triste. Espero que passe logo e volte aos tempos de vitória. Pois é. O Leandro tá tirando uma casca aqui. River Plate, campeão da Libertadores de 2019. Zé Ladir cobriu o nascimento do Pelé. Não, nem tanto, também, né, Zé? Aí também não, né? Nem também tanto. não. A primeira comunhão talvez, mas o nascimento não. Tá bom? Campeonato Brasileiro, o Vasco empatou em casa com o Goiás. O gol do time esmeraldino, gente, saiu depois de uma pichotada da defesa do Vasco. Ei, chulipa, roda. O Vasco começou a partida contra o Goiás iluminado. Sorte não faltou para o time em São Januário. Fernando Miguel salvou a equipe algumas vezes, ao defender a cabeçada do Gilberto e a tentativa de Leandro. Até essa bomba de Rafael Vaz parou no goleiro. O travessão também colaborou. E aos 34 minutos, o Vasco ainda conseguiu abrir o placar. Guarim insistiu e a bola entrou. No segundo tempo, os donos da casa voltaram decididos a atacar. Guarim chutou firme, mas parou no goleiro. O Goiás chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado pelo árbitro depois de consulta ao VAR. Ele marcou falta do atacante Rafael Moura, mas no final do jogo, a sorte parece ter mudado de lado. Ribamar perdeu essa ótima oportunidade, na cara do gol. A pressão ficou grande. Até o goleiro Tadeu foi para a área vascaína. Resultado, Henriques marcou contra. Final 1-1. Com o empate, o Vasco ficou em 10º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro e perdeu a chance de se aproximar um pouco mais da zona de classificação da Libertadores do ano que vem.
Com uma zaga dessa, não precisa nem de ataque adversário, Zé. Nem de ataque. Você falou a palavra certa, viu? Que lambança do zagueirão do Vasco, hein? Só ele, sozinho, sem ninguém. Agora, outro detalhe importante, esse gol anulado aí do Goiás aí, eu achei que não foi falta. Anularam o gol do Goiás. Eu também acho que não foi falta. Né? Mas o lance do gol, além do zagueirão também, o Richard deu uma espanada pra trás, que é brincadeira. Então, assim, jogador profissional errar desse jeito fica difícil. O Carlos Silva, boa noite, Zé Ladir. Você é fera do rádio, ele é seu amigo de Lavras do Conexão. Que beleza, hein, Carlos Silva, um abraço. O Adrian Felipe, boa noite, Marco. Manda um abraço pro time do STM de Varginha e vai, Corinthians! A Fernanda lá de Montes Claros tá ligadinha, o Marcelo Carvalho também. Fernando Couto, boa noite de Matias Barbosa. Fala, Marco, mande um abraço para todos aqui do Lojão do Bebê de Montes Claros. Todo mundo ligadinho no ataque Cruzeiro, que esse futebol vergonhoso vai cair, hein? Será que vai? Então vamos falar disso. Porque o Cruzeiro deu um vexame no Mineirão. Mais um. Só empatou com o Lanterninha Avaí. O time celeste segue com a corda no pescoço. Roda. Precisando da vitória mais do que nunca, o Cruzeiro começou indo para cima do Lanterna da competição. Mas se sobrava vontade, faltava qualidade. Os vários passes errados foram irritando a torcida. O Avaí, que não tinha nada com isso, tentava fazer diferente. Vinícius Araújo acertou essa linda bicicleta e Caio Paulista tentou esse chapéu para cima de Fabrício Bruno. Para mudar a situação, o técnico Abel Braga colocou o atacante Pedro Rocha e também Fred no segundo tempo. O filme parecia o mesmo da primeira etapa. O ataque pouco produziu. O Avaí chegou até a assustar o Fábio. O torcedor então perdeu a paciência. Já nos acréscimos, Thiago Neves teve a melhor chance do Cruzeiro na partida e mandou para fora. Dodô também tentou, mas sem sucesso. Nós ainda, continuamos fora da zona. O Cruzeiro não depende de ninguém. O Cruzeiro depende dele próprio. Então, essa insatisfação, essa tristeza, essa dor, ela não é só da arquibancada. As pessoas precisam entender que esse clube é um clube ganhador, que esses jogadores já conquistaram muita coisa. Então, o problema é que os resultados também nos ajudaram, né? E nós ainda não morremos. Ô Zeca, eu vou te falar uma verdade. Se eu fosse torcedor do Cruzeiro, eu ia estar muito bravo. Porque, beleza, empatou, é softball, não tem que ter violência, nada. Mas uma entrevista dessa do Abel, parece que ele tá tranquilo. Cadê a indignação? Não, nós tínhamos que ter ganho, com todo respeito do Avaí dentro de casa. Parece que eles estão conformados, Zeca. Será que ele não tem pulso para cobrar os jogadores porque estão com salários atrasados? Eu acho que não tem, não. E outra coisa, a torcida ficou brava tarde demais. Deveria ter ficado brava ali no começo do primeiro tempo, de perder esse tanto de gols. Aí falaram assim, mas o Cruzeiro jogou melhor. 80% de chance com as bolas nos pés. Isso aí não ganha jogo de ninguém. Bola na trave, bola para fora, chutou muito, você não ganha jogo de ninguém. Agora, uma coisa certa no Cruzeiro é o seguinte, Abel não deu certo ainda no time do Cruzeiro e nem vai dar. Para tirar esse time da zona do rebaixamento vai ser um custo danado. Por quê? O Botafogo está pertinho da zona de rebaixamento. Ele tem 11 vitórias contra 7 do Cruzeiro. O time do Fluminense tem 9 vitórias, o Cruzeiro tem 7. Vamos ver então, Zeca, para ver como que a situação tá difícil. Vamos ver os confrontos que faltam pro Cruzeiro. O Santos lá na Vila Belmiro, o CSA no Mineirão. É o mais fácil. Mas ontem era fácil o Avaí, né? Isso que é o preocupante. Né? O Vasco em São Januário, o Grêmio em Porto Alegre e fecha com quem? Com o Palmeiras em Belo Horizonte. Pro técnico Abel Braga, é possível somar vitórias, mesmo que essa sequência. Vamos ver o que ele diz. Roda. Quando nós tivemos aquela sequência de Fluminense e Inter, aí depois veio a Chapecoense, se não me engano, e depois Corinthians e São Paulo, muita gente ele já nos dava como morto. E nós conseguimos superar. Tá aí, tá acreditando. Ele tem que acreditar, mas pelo desempenho atual tá muito preocupante com o agravante, né, da situação do número de vitórias. Tá aqui, ó. O Cruzeiro, Santos, CSA, o Vasco, pode soltar aí na sequência.
Grêmio e Palmeiras virão na sequência. Agora, não teve capacidade para ganhar do Avaí, que é o lanterna da competição, dentro do Mineirão, com a torcida, com tudo ali dentro. Vai ter condições de ganhar de um Grêmio, vai ter condições de ganhar de um Palmeiras. Ó, gente, é brincadeira. Agora, ele está comparando outras equipes. Não tem nada a comparar outras equipes, não. Tem que pensar no time do Cruzeiro. Aí o torcedor do Cruzeiro, que às vezes está assistindo a gente aqui, fala assim, mas o Zeca não é cruzeirense. Eu sou cruzeirense, sim. Mas tem que ser realista, mas tem né, que ser Zé? realista. Você não pode falar que o Cruzeiro tá bom se o Cruzeiro não tá jogando nada, gente. Vamos colocar a classificação para a gente continuar nesse tema. É lógico que é um dos principais assuntos aí do ataque de hoje. Vamos ver como é que tá a classificação. A parte de cima não teve alteração. Vamos focar... Nem vai ter, né? Nem vai ter. Esse primeiro aí já tá cravado aí há muito tempo. Vamos para a segunda parte da tabela para a gente ver a situação do Cruzeiro. Saiu da zona do rebaixamento. Tem um pontinho a mais que o Fluminense e a mesma pontuação de Botafogo, Ceará e é lógico, Cruzeiro, Ceará e Botafogo. É até aí. Até aí. Atlético pra cima, acredito que não tenha mais possibilidade de cair. Pode voltar aqui pra gente então, porque tem muita gente fazendo as contas para não ser rebaixado. Quando tiver no ponto, coloca as probabilidades, segundo a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, pra gente ver as probabilidades de rebaixamento. Avaí com empate caiu ontem de vez. 100%. Chape 99, CSA 95. Fluminense 36%. Ceará, 28%, pode ir para a segunda página aí. Cruzeiro, 23%, Botafogo, 17% e Galo e Fortaleza aí com menos de 1%. Fora também, né? É. Mas agora eu tô achando que a Universidade Federal de Minas Gerais está muito boazinha com o Cruzeiro. Essa colocação é brincadeira, isso, viu? É? Você acha que eles são muito cruzeirenses? São muito cruzeirenses. Não, tá de brincadeira. O Botafogo na frente do Cruzeiro, probabilidade de cair, de queda. Quais são os confrontos aí do Botafogo? Sei lá. O Botafogo pega Corinthians, Chapecoense, Internacional, Galo e Ceará. 3 jogos em casa e 2 fora. Bem difícil. Não tá fácil pra ninguém. Vamos ver o que vai acontecer, né? Olha, o Fernando Miranda, boa noite, Marca. As férias do Filipão são de quantos meses? Não sei, ele saiu, falou que voltava quando der saudade, daqui uns dias ele chega aí. Patrícia, oi Marco, manda beijo pras minhas Marias. Estamos ligadinhos em você. Valeu pelo elogio aqui, viu, Patrícia? O Juliano, ataque melhor programa do Brasil. Na segunda-feira tem que aumentar o tempo para falar do meu Mengão, hein? Campeão em dose dupla. Será, Zeca? Você acha que o Flamengo vai fazer barba, cabelo, bigode no próximo fim de semana? Um jogo muito difícil para a equipe do Flamengo. A gente tem que falar a verdade, né? Tem que ser realista. Você não pode ter aquele bairrismo, não pode ter nada. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Passa pelo River. Eu acho que passa. Porque o time do River vai ser o seguinte, na hora que o Bruno Henrique e o Gabigol começarem aquela correria ali na frente, eles vão soltar a botina. O Marcelo tá reclamando aqui, me fala como o jogador David do Cruzeiro pode ser profissional. Ele é muito fraco. O Robson Bernardino. Robson, estamos em Lavras acompanhando o ataque. Carlos Luciano, você ficaria bravo com o torcedor do Cruzeiro e seu Foguinho, como está? Segue o líder. Eu não disse isso, eu não disse da situação do time. Eu disse da postura do técnico e aceitar, tá bom? Foi isso que eu falei, não falei nada. E o David também tá ruim demais. O David tá mal pra caramba, o ataque inteiro do Cruzeiro. E já que nós estamos falando da sequência da competição, vamos falar sobre os jogos do Galo. O Atlético Paranaense no Mineirão, o Bahia na Fonte Nova, aí 2 jogos em BH, contra Corinthians e Botafogo. E fecha em Porto Alegre diante do Inter. O técnico Wagner Mancini ainda não jogou a toalha. Ele sonha com uma vaga na Libertadores. Será? Roda. Penso sim, todos os dias, acho possível ainda. Acho que mais uma vitória a gente já se livra de qualquer risco. Mas é importante falar que faltam 5 jogos e que os 15 pontos podem nos dar a chance de sonhar. Então nós temos que sonhar. Tá aqui, só para o Robson, ele pede um abraço para a TV MCF de Nepomuceno, que faz um belo trabalho, mostra os campeonatos locais. Parabéns para vocês. O Marcelo lá também, isso, todo, gente boa. Quando eu posso, eu curto as transmissões deles aí no Face. Marco, Zé, aqui o Galo, Libertadores. O Mancini, ele tem que acreditar mesmo, porque eu já falei aqui várias vezes, se o treinador não acredita no seu próprio time, então ele tem que estar fora do time. Ele tem que acreditar nessa probabilidade, fazer mais 15 pontos. Agora, mais 3 pontos tá bom demais pro Galo se manter dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá aí a sequência na tela, pode encher a tela o pessoal de casa, obrigado. Aqui, né? Contra o Atlético primeiro, depois pega o Bahia fora, o Corinthians em casa. Na segunda página nós vamos ver que o Galo pega o Botafogo em casa, podendo ajudar o Cruzeiro, hein? E o Internacional. 2 jogos dificílimos para o Galo.
o Botafogo e o Corinthians. Parece que ele não passa por esses times de maneira alguma, tem uma dificuldade muito grande. Viu? O Bruno Oliveira, sou botafoguense, temos que sair dessa, acho que o Fluminense vai. Bruno de São Bernardo do Campo, valeu Bruno. A Fernanda, ela fala o seguinte, o técnico Abel Braga falando na entrevista depois da derrota do Cruzeiro. Se os jogadores verem essa entrevista, vão acomodar ainda mais. Que ânimo, hein, Abel? Isso que eu tô falando, gente, tem que mudar a postura. E o Adilson Brandão, boa noite, Zeca e Marco, ele é de Lavras, Cruzeiro ainda sai dessa. Ainda falando do Atlético, gente, 3 jogadores suspensos não enfrentam o Atlético Paranaense no domingo. O volante Jair, que deve ser substituído pelo Martínez, e os zagueiros Hever e Igor Rabelo. Quem será que vai entrar na defesa do Galo? Roda? Eu já tenho a dupla de zaga, Léo Silva e Maidana. Vou ter que pedir para que mais um atleta da base do Sub-20 venha fazer parte essa semana, até para que se acostume. Vitor e Grigio, que já treinam várias vezes junto com a gente, para que se de repente a gente tiver que utilizar no jogo, eles também estejam aptos. E de repente a gente acaba encontrando um outro Marquinho, um outro Bruninho, um outro Alejandro. Leonardo Silva e Maidana, não tem opção, tem que ser os dois. É uma boa? Tem que ser os dois. Não tem outro, não tem opção, não tem outra coisa para colocar. Não sei que coloca os meninos da base, mas não tem ainda. Agora, o Leonardo Silva, com a experiência dele, pode dar certo. E outra coisa, vai dar sorte porque o time do Atlético Paranaense já está classificado para a Copa Libertadores, já foi campeão da Copa do Brasil. Não vai com aquela febre toda, né, Marco? Tem um detalhe também, o Hever não vai fazer muita falta não, viu, Zeca? Porque tá numa fase técnica horrível. Aí, ó, entregou o ouro nesse gol aí. O Patrick errou, mas ninguém pega no pé do Hever, que também deu uma espanada para trás ali. Entregou ouro e outra coisa. Você deve estar agradecendo ao Igor Rabelo de sair do Botafogo, né? Porque é ruim demais também essa dupla de zaga do Galo, viu? Essa troca do Botafogo com o Galo, né? O Igor Rabelo veio pro Atlético, o Gabriel foi pro Botafogo. Ainda não é em definitivo, mas o Botafogo pode comprá-lo agora no final da temporada. E deve fazer isso com os novos investidores, mas o Botafogo saiu ganhando, porque o Gabriel joga muito mais bola que o Igor Rabelo. É verdade. Né? Zeca, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um abraço, muito obrigado pela oportunidade. E a gente vai estar presente assim que você precisar da gente nós estamos aqui. Claro. Um grande abraço a todos. Um abraço ao Tostão, que não pede também um programa. Pai do Pedro. Pai do Pedro. Um abraço aqui pro Ailton Bochecha, ele fala, boa noite Marco e Zeca, Marco melhor apresentador e o Zeca o melhor goleiro de Varginha. Obrigado. Popular mão de alface. Aí não. Eide Regina e Dali Mengão, vocês estão lindos, combinando com o cenário. Obrigado, nós temos o visagismo aqui que cuida da gente, valeu? Eides e Walter de Buritis. Marli Patrick Ribeiro, meu irmão, beleza? O Cruzeiro cai. Avisa pro Dieguinho do Catatudo, o popular Voz de Mamangava Filhote. Valeu, galera. Amanhã nós estaremos de volta, se Deus quiser, às 5:06 no início dessa grade local da Rede Mais aqui para você nos 4 cantos de Minas. Aquele abraço, até amanhã, se Deus quiser. Valeu? E agora eu vou conversar no nosso posicionar, que hoje eu tô torto aqui, gente. Matheus Monteiro, já tá aí? Opa. Sempre muito bem alinhado. Tá aí, ó. Tá bom? Aí, ó, por falar em, né? Beca, tá vendo? Menino bonito esse aí, ó, Matheus Monteiro. Beleza, Matheus? Beleza, Marco. Como é que é o apelido do rapaz que você falou agora aí? Voz de Mamangava Filhote. É o Dieguinho, conhecidíssimo em Varginha. Essa é boa, gostei do apelido. Lateral direito. Top. Bom demais. Corre pra caramba. Me fala uma coisa, Matheus, pra gente encerrar. Eu quero um palpite sem ficar em cima do muro. Vamos nessa. Quem vai ficar com a tão disputada vaga pra cair, né? Cruzeiro, Botafogo, Ceará ou Fluminense, que ainda deve uma Série B? Eu acho que essa vaga vai ficar com o Ceará. Nessas últimas rodadas aí a camisa vai pesar um pouquinho. Tomara. Agora, se ficar com o Fluminense, o 16º pode se preparar para jogar a Série B ano que vem. Será que tem tapetão, Matheus? Espero que não, né? Tomara que não, né, Marco? A gente brinca, mas tomara que não. Não, que isso. Valeu, Matheus. Ótimo Cidade Alerta para você. Estaremos juntos amanhã. Aquele abraço.